Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. Eu quero mostrar algo aqui para você, muito importante. Filipenses, no capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue resumir e chegar até o versículo 16. Filipenses, capítulo 3. Isso. Se tiver dificuldade, o obreiro vai aí e ajuda. Filipenses 3. Já no versículo 1 aqui, eu quero mostrar algo para você que eu sempre falo sobre isso. E eu gostaria de mostrar aqui para você. Isso. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma, onde ele permaneceu pouco mais de 2 anos. O primeiro versículo do capítulo 3, ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos em quem? No Senhor. Você vai encontrar esse alegrai-vos aqui pelo menos 16 vezes em 4 capítulos aqui desse livro. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas? Eu gosto muito disso. Como eu sempre falo, a verdade de Deus, quando você olha para ela de Gênesis a Apocalipse, não existia uma verdade de um homem particular, não. O que existia era a mensagem de Deus ao longo da história, e eles falando a mesma coisa. Ele disse assim, olha, eu não me desgosto, não há nenhum desgosto da minha parte, escrever para vocês para falar a mesma coisa. A mensagem é a mesma. Ela é eficácia, ela é a palavra de Deus. No versículo 2 ele diz assim, ó: acautelai-vos dos cães, que representa toda a classe de maus crentes, né? Acautelai-vos também dos maus obreiros, acautelai-vos também da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a quem? A Deus. De que forma? No Espírito. E nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. E não confiamos o quê? Na carne. O grande desafio que o apóstolo Paulo encontra em todas as suas cartas, já que Deus o levantou para ser apóstolo dos gentios e pregar para os gentios, o grande desafio dele era combater justamente esses que viviam na lei, esses que eram circuncidados, esses que eram judeus por natureza, porque até então eles achavam que Deus era exclusividade deles, e mesmo Deus provando através dos homens, dos mensageiros dele, ao longo da história, ainda assim, eles queriam que as pessoas fossem do jeito que eles quisessem. Ou seja, eles não queriam a ação de Deus, nem acreditavam na ação de Deus, na transformação de Deus na vida de uma pessoa. O que eles queriam era eles, moldar a pessoa e dizer assim, olha, se você quiser ser de Deus, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. E eles colocavam nas pessoas todas as leis cerimoniais e todas as coisas que Deus, em algum momento da história, deixou para trás, e agora apresenta Cristo como Salvador de todo o homem, e somente Cristo, e somente a fé, sem mais nada. O desafio de Paulo era combater isso, porque todas as vezes que eles se aproximavam da igreja, e a maioria aqui no caso era gentil, eles tentavam sucumbir
aquilo que eles vinham recebendo. Eles vinham recebendo o ensinamento dos apóstolos, mas eles não, diziam, olha, você não é circuncidado, você não é judeu. Então Paulo está dizendo o seguinte: acautelai-vos dos cães, cuidado com os maus crentes. E não somente eles, cuidado com os maus obreiros, cuidados, ele diz aqui, ó, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós, no versículo 3, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos no quê? Na carne. Ele diz, não, de Deus é aqueles que adoram a Deus em espírito, de Deus é aqueles que se submetem a Deus, que adoram a Deus em verdade. Nós somos o da circuncisão, porque nós não temos nada para nos gloriar, ou não devemos nos gloriar na carne. Ou seja, você e eu, e quem quer que seja, não há salvação em nós. Você não é salvo e nem será salvo porque você diz assim, olha, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo, eu faço isso, eu faço tal coisa. Aliás, as obras, as boas obras, ela é evidência da salvação e não a causa. Quando diz que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo e que nós somos justificados pela fé, não é pela fé mais as obras. E aí vem a pergunta: ah, mas então eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não. Se você teve um encontro com Deus, a evidência são as obras. Ela não é a causa, ela é o fruto do encontro que você teve com Deus. E isso tem que ser em verdade, em espírito, em verdade. Como diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É o que faltava neles. Eles tinham a letra, eles tinham a lei dentro deles, eles debatiam com as pessoas, eles se julgavam acima de outras pessoas. No entanto, aquilo ali não passava de um ensinamento morto, porque não havia um encontro com Deus. O que havia era hipocrisia, o que havia era soberba, o que havia era orgulho. E Paulo disse, olha, tome cuidado com eles. Fica atento com eles. Por quê? Porque senão você recebe a mensagem do Evangelho e eles vêm e lançam sobre você outra mensagem. Então fique atento com eles. Aí ele vai dizer aqui, ó, no versículo 4, olha só que coisa forte isso aqui, ó. Bem que eu poderia confiar também no quê? Na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, muitos deles batem no peito, se acham o tal, mesmo não sendo, e também esse não é o meio de salvação. Mas eu, por exemplo, se eu fosse fazer igualzinho eles, Paulo diz, eu poderia me gloriar. Ou seja, em vista deles, aos olhos humanos, eu estou na frente, adiantado de muito deles. Eu fui muito mais longe do que eles, ele vai mostrar aqui. Olha só o que ele diz aqui, ó. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado, olha só, atendia todos os requisitos, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor do quê? Da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele diz assim, olha, essa ideia, esse ensinamento que eles passam, eu tinha todos esses requisitos. Eu tinha tudo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. A pergunta é, ele tinha um encontro com Deus? Ele tinha nascido de novo? E a resposta é o quê? Não. Pelo contrário, ele perseguia a igreja em nome da religião, subjugava as pessoas, matava as pessoas, perseguia as pessoas em nome
da religião, mas não havia um encontro com Deus. Não havia um encontro com Deus. E a prova ele vai dar agora de que quando nós temos um encontro com Deus, nós abrimos mão de tudo. Ele disse: tudo que para mim era lucro, eu considerei perda. Por causa de quem? De Cristo. Ou seja, eu abri mão de tudo que eu era, de tudo que eu sabia, de tudo que eu fui, abri mão de tudo. Por causa de quem? De Cristo. Ao contrário do que nós vemos muitas vezes hoje. O encontro com Deus se torna cada vez mais superficial por parte das pessoas. Então, se eu canto louvor, se rola uma lágrima, se eu me emociono um pouquinho, eu digo que eu tive um encontro com Deus, e isso não é verdade. A maior prova de que você tem um encontro com Deus, ou uma das maiores provas, é que o seu ser, ele é totalmente transformado. Você passa a abrir mão das suas vontades, das suas conquistas, do seu saber, em prol de Cristo, como ele fez. Ele disse: tudo que para mim era lucro, e bote lucro nisso. Bote lucro. Se tem alguém que tinha lucro nessa vida passada, era ele. Era ele. Tinha lucro, tinha autoridade, tinha poder, era respeitado, era temido. E agora? Agora passa para o lado de cá. O que acontece? Ninguém acredita nele, que vai dizer: esse cara não mudou não, pô, não é isso aí que perseguia? Aquele que tinha condição, agora já não tem mais. Agora vive de doação. E quando as pessoas não doam, como lá na igreja de Corinto, ele tem que ir trabalhar. Porque mesmo dando a vida pelo Evangelho, muitos de Corinto não reconheciam. Aí, para não morrer de fome, ele disse: não me resta outra coisa a não ser trabalhar. Então eu vou ter que trabalhar e cuidar deles. Isso foi por um período, já que eles não me ajudam. Veja só, olha que mudança radical. Ao contrário da proposta desse Evangelho moderno. Venha para Cristo que você vai ter tudo. Não é isso que você encontra na Escritura. Você encontra na Escritura eles indo para Cristo e abrindo mão de tudo. Não que Deus não possa te dar, Deus pode te dar. Deus pode fazer com que as portas se abram, Deus cura, Deus prospera, Deus faz de você uma pessoa bem-sucedida. Ele pode fazer tudo isso aí. Mas a morte de Cristo não foi para isso. Cristo não precisava morrer na cruz para você ser um empresário bem-sucedido, porque se assim fosse, então todos os empresários eram tementes a Deus, e não é o que nós vemos. Cristo não precisava morrer na cruz para que uma dor suma do seu corpo. Não, claro que não. Nós vemos pessoas aí no engano aí, pessoas frequentando centros espíritas, pessoas frequentando outras religiões e testemunhando uma cura. Se você nunca foi na Aparecida do Norte, eu me lembro quando era criança, que minha avó me levava lá com ela. Eu tinha 5, 6 anos, minha avó me levava para a mão. E eu via pessoas cruzando aquela ponte lá de joelho. E eu perguntava para a vovó: o que foi que aconteceu? A vovó dizia assim: foi curado de câncer. Ele está pagando a promessa. Então quer dizer, pois é. Não, quando Cristo morre na cruz, é para fazer algo para você e por você que ninguém podia fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu para propor vida eterna. Essa era a proposta. Essa é a proposta. Então, ao contrário do que nós vemos, todos eles tinham que abrir mão de tudo. Não foi o que Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, faz o quê? Tome a sua cruz e faz o quê? E me segue. O outro diz assim: eu vou com o senhor onde o senhor for. Ele diz: deixa eu te falar uma coisa. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. A pergunta é: tinha onde inclinar a cabeça ou não tinha? Podia ter ou não podia ter? Não podia ter, mas a proposta não é essa.
Nunca foi essa. Que ninguém o siga por interesse. Que ninguém se aproxime dele porque quer algo. Veja só o que ele faz quando ele multiplica o pão e o peixe. Outro dia a pessoa sente fome e vai lá de novo. Veja se ele dá de novo o pão e o peixe. Não, não dá. Se você encontrar, você me mostra. Não dá, não. Não dá e vai pegar pesado ainda. E as pessoas vão dizer assim, poxa, quem é que pode suportar um discurso tão duro assim? Ah, não, vamos embora. Não tem pão e peixe? Então nós vamos embora. E hoje essa multidão são esses que vivem correndo atrás de milagre por aí. Então ele vem aqui, ou em qualquer outro lugar que pregue a palavra de Deus de forma séria, ele assiste o culto, e aí gostou? Sim, né? Não tem propósito, né? Era dia do que lá mesmo hoje? Não. Dia de adorar a Deus, pô, ler a Bíblia. E domingo é dia do quê? A mesma coisa. Ele disse, eu não me desgosto de escrever para vocês a mesma coisa. Se tem alguém que não se desgosta também de falar a mesma coisa, sou eu. Eu falo hoje, quando você vê domingo, falar a mesma coisa para você. É em outra mensagem? É em outra mensagem, mas é a mesma coisa. Porque não mudou. Eu não recebi autorização para inovar nada. É só para transmitir o que está aqui. Então Paulo abre mão de tudo. De tudo, de tudo. De tudo. E ele disse, eu fiz isso. A causa é nobre. Por causa, olha só aqui. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Por causa de quem? Qual é a causa? Cristo. Ou seja, por causa de Cristo, eu abri mão de tudo. Por causa de Cristo. E hoje? Hoje é o contrário. Hoje se abre mão de Cristo por causa de tudo. Ah, é assim? Assim. Hoje é o contrário. Hoje não se abre mão de coisas por causa de Cristo. Se abre mão de Cristo por causa de coisas. Eles preferem as coisas. E ele diz assim, ó. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas. Quantas coisas ele perdeu? Quantas? Você já pensou, rapaz? Ele dizendo que perdeu todas as coisas. Nesse congresso de empresário aí, Paulo seria um derrotado, hein? Seria derrotado, fracassado. Que perdeu tudo, é? Você perdeu tudo? Então vem aqui que você vai conseguir tudo novo. Ele disse, não, mas eu não perdi sem Cristo, eu perdi com Cristo. Não é quando eu não tinha Cristo, é quando eu passei a ter. Ao contrário. Ele diz, perdi todas as coisas. E considero como refúgio para ganhar o quê? A Cristo. De novo mostrando que a causa pela qual ele perdeu tudo foi por causa de quem? Isso não quer dizer que você vai perder tudo. Não confunda as coisas. Mas ele disse, eu abri mão de tudo. Perdi tudo por causa de Cristo. Eu já disse aqui, eu vou repetir para você. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, elas tiveram que abrir mão. Todas. E quando não tinha nada, quando não tinha, Deus deu e depois tirou. Não, sim. Sim. Veja quando Jesus encontrou Pedro. Pedro tinha o que mesmo? Nada. Só uma rede lavada. Aí Jesus fez o quê? Entra no barco dele, afasta um pouquinho, vai pescar. Ele pesca, não? Como que é o nome da pesca? A pesca maravilhosa entrou na história. Engraçado que eles não contam isso para você, a história toda, né? A pesca foi maravilhosa mesmo. Mas quando chegou na praia, eu imagino antes de chegar na praia, Pedro olhando para aqueles peixes, rapaz, agora sim, hein? Isso aqui vai dar um bom dinheiro, hein? Nossa, minha mulher vai ficar. Ele tinha mulher? Tinha até sogra, pô. Você vê que não tem nada a ver com o sistema romano, hein? Aí, nossa, eu imagino ele pensando, né? Aí quando ele chega na praia, Jesus disse assim, agora você deixa tudo aí. Como é que é? Deixa aí. Porque de agora em diante, farei de você um pescador de homens. Isso aí não serve para nada. Mas por que deu então? Porque tem que abrir mão de alguma coisa. Nada por nada não. Tem que ter alguma coisa. Porque quando você tem alguma coisa e abre mão, então você mostra que ele é mais importante para você.
Primeiro ele deu, não tem nada não, está de mão vazia, peraí que eu vou dar. Você vai fazer uma pesca aqui que você nunca fez. E aí depois eu vou provar seu amor. E aí faz deixar tudo lá. Deus deu filho para Abraão? Deu ou não? Depois fez o quê? Pediu. Não aceitou o sacrifício do filho, mas pediu. Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Sabe Isaac? Seu único filho Isaac, sabe? Sei. Pega ele, eu quero ele para mim. Abraão, sem titubear. Tá bom. Pega o menino, pega a lenha, o fogo, pega tudo. E vai subir o monte. Quando está subindo, o filho faz uma pergunta que ele não queria ouvir. Porque eu não queria no lugar dele. A lenha está aqui, o fogo, o cutelo. E cadê o animal? Cadê a oferta? E ele diz, Deus proverá para si a oferta. Quem era a oferta? Isaac. Era a própria oferta. Ele monta um altar, coloca o menino. Quando ele vai sacrificar o menino, o anjo grita 2 vezes. Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino. Depende da tradução, está assim. Porque agora eu sei que tu me amas. Ou então, agora eu sei que temes a Deus. Agora? Outro dia o cara me perguntou isso aí. Como que Deus diz agora, se Deus é onisciente? Pois é, isso aí foi para ficar para mim e você. Para mostrar que ele não quer palavras. Que ele vai provar o nosso amor, tem hora. Até ali Abraão era pai de Isaac e de Ismael. E depois de lá, aumentou os filhos de Abraão? Não, não, né? Não, só um pouco, ou muito. Jesus disse que todos que são nascidos da fé, filho de quem? De quem? De Abraão. Pois é. Quando não tem, primeiro ele dá, para depois você abrir mão. Ele abriu mão. Ele disse, perdi todas as coisas. Já pensou? E diz mais aqui, versículo 9. A ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante o quê? A fé em quem? Em Cristo. A justiça que procede de quem? Baseada no quê? Na fé. Em todo momento dizendo assim, de mim mesmo eu não tenho nada, de nós mesmos nós não temos nada, a não ser por intermédio de Cristo. Só por meio dele. Não adianta você dizer, eu sou circuncidado, não sou circuncidado, eu sou judeu, não sou judeu. Nada disso aí não adianta. É tudo por meio dele. Nós não somos absolutamente nada. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso esperar nada a não ser o mesmo trajeto que Cristo teve. Na morte de Cristo, no sofrimento de Cristo, no meu sofrimento, na minha morte, eu me conformo com quem? Com Cristo. Me pareço com quem? Com Cristo. Para que, de alguma forma, assim como ele ressuscitou, eu possa também aguardar a ressurreição dos mortos. Ou seja, eu não devo esperar nada a não ser aquilo que aconteceu com quem? Com Cristo. Mas isso é mais amplo. Se olharmos para a vida, Cristo, o maior de todos, a vida dos apóstolos, era a mesma trajetória de quem? De Cristo. Morreram por causa do quê? Da verdade. Foram perseguidos, açoitados e mortos. Quem é que quer falar isso aqui? E também quem é que quer ouvir isso aqui? Você quer ser cristão? Você vai aceitar Jesus? Quer ter vida com Ele? Tem uma trajetória aqui para você. Vou te mostrar. Como que ela é?
dura. E cada dia mais dura. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais distante de quem? De Deus. Para ganhar inimigo só basta falar a verdade. Não precisa fazer nada, pessoa. Se você falar a verdade, já criou um inimigo. Isso dentro de casa, entre a família, em qualquer lugar. Falou a verdade, o negócio já pega. Ou não é assim? Seja sincero. Há 20, 30 anos atrás, de lá para cá, o mundo e as coisas melhoraram ou ficou pior? Pior. Não resta dúvida. O que disfarça esse caos é a tecnologia. Só. É o que disfarça, é o que camufla esse caos. Porque as coisas, princípios e valores já foi esgoto abaixo. A forma como as pessoas viviam e tratavam umas às outras mudou radicalmente. Há 30 anos atrás, você ia sair da sua casa, você dava bênção para sua mãe. Benção, mãe. Benção, pai. E a mãe dizia, Deus te abençoe, meu filho. Ou não era assim? E hoje? Não, hoje não. Hoje não fala com a mãe, quando fala, fala muito pouco. E quando fala, trata a mãe igualzinho um colega, um amigo qualquer. E aí, mãezona, tamo junto, hein? Tamo o quê? Junto, é. Não. Ou não é assim? É assim. Ah, mas eu não posso ser amigo do meu filho? Pode. Você pode ser amigo do seu filho. Mas nunca tire ele do lugar que ele deve ficar. Ele no lugar dele de filho e você no lugar de pai. Porque se você perder o controle da situação, depois não reclame. Você é responsável pelo seu lar. Não tem nada de bonitinho e pode fazer o que quer, nada disso. É bonitinho, mas tem que fazer o que eu quero. Eu digo que se você quiser fazer o que você quer, você vai embora para sua casa. A minha não. Que é isso? Pois é, assim. É desse jeito que tem que ser. Amém? Senão você vai estragar ele. Agora no versículo 12. Vamos adiantar aqui. Não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo, o quê? Jesus. Aqui ele mostra o seguinte, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, ela é uma vida contínua, uma vida de propósito. Eu fui conquistado por Deus para ser o quê? Para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para sermos santos, irrepreensíveis. Fomos chamados com essa finalidade, de glorificar a Deus através da nossa vida. E ele diz que assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo, eu estou tentando cada vez mais chegar, conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Ou seja, Deus não me chamou para continuar sendo Saulo, Deus me chamou para ser Paulo. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, e eu tenho que lutar para alcançar essa perspectiva que Deus tem de mim, ao meu respeito. O problema de você não pensar nisso é que aquele que para, a tendência é retroceder ou cair. Quando você está em movimento, quando você está avançando, quando você tem um alvo, você não se distrai. Você não vê um corredor correndo olhando para o lado. Ele vai topar em algum lugar, ele vai cair, pô. E para ele correr, ele levanta o rosto, ele está mirando lá na frente. O negócio está 1 quilômetro, 2, ele já, é lá, eu tenho que chegar lá. Por isso que ele usa, muitas vezes na sua carta, essa figura de linguagem dizendo que nós somos como atletas. E que nós temos que ser coroados ou vencermos de forma legítima. Lutando de forma legítima, correta, verdadeira. E agora ele está dizendo aqui, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado novamente, mas uma coisa faço. Que coisa é essa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso aqui é importante você
entender. Novamente ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado, não julgo haver alcançado, não cheguei aonde deveria, não sou quem deveria ser ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas ficou coisa para trás? Ficou. Ainda há pouco nós lemos que ele perdeu quantas coisas? Quantas? Todas. Ele disse, eu perdi todas as coisas. Mas ele não ficava, mas eu perdi todas as coisas. Não, mas eu perdi todas as coisas. Não, mas eu perdi todas. Não, ele disse, quanto a mim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. O cristão, ele tem por obrigação, se ele quiser ter uma fé saudável, ele tem um alvo. Qual é o alvo? A vida eterna. Quando é que eu recebo ela? Jesus disse, aquele que perseverar até, receberá a coroa da vida eterna. Então quer dizer que até o último dia, até o último minuto, até o último segundo, eu e você lutamos para fazer a vontade de quem? Falhando, escorregando, eventualmente cometendo um deslize, mas continuamos lutando. O cara, quando está em cima do ringue, ele está lutando, antes dele cair, na maioria das vezes, ele é atingido por muitos golpes. Acontece dele ser nocauteado assim de primeira, mas é raro. Primeiro ele vai levando bastante golpes até que ele venha cair. Então, eventualmente, eu e você toma uma pancada da vida aqui, outra ali, tem coisa que é nós mesmos que causa, e um deslize, coisa e tal. Mas o que a gente faz? Continua lutando, não para não. A luta não acabou ainda, vai até o fim. Você está de pé, né? Então continua. E se não der para lutar de pé, crente é bom, porque luta de joelho também, né? Aliás, acho que é a melhor posição para crente lutar é de joelho. Bispo, é de joelho, pô. Joelho. E ele diz aqui, que ele esqueceu, que ele deixou para trás. Esse esqueceu aqui não é amnésia não, tá? E tem coisas do seu passado, não tem como resetar não. O que ele estava dizendo é o seguinte, isso já não tem mais efeito em mim. E eu deixei para lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, usando uma linguagem bem otimista, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Primeiro ele diz que nós temos que deixar para trás as coisas que passaram. Outra coisa que ele mostra agora no final do versículo, importantíssima, é que aquilo que nós recebemos já era para a gente estar colocando em prática. Ou seja, já coloque em prática, já viva de acordo com aquilo que você recebeu. E você já recebeu bastante. Você já ouviu bastante. Você já aprendeu bastante. E continua aprendendo. Mas aquilo que você já aprendeu, ele está dizendo, isso aí você já faz. Já vai fazendo já. Porque senão você fica adquirindo conhecimento, e que não é ruim, é muito bom, é ótimo, a Bíblia manda você buscar o conhecimento. Mas se você não colocar ele em prática, você acaba se tornando igual a esse grupo primeiro. Tinha o conhecimento, mas era hipócrita. Não tinha amor, não tinha fé verdadeira, não tinha encontro com Deus. Então, na medida em que eu vou recebendo, eu já vou colocando em prática. Como eu disse no domingo aqui. Não é para você vir aqui, ouvir uma mensagem, sair por essa porta e dizer assim, hoje eu aprendi algo muito legal. Não. Amanhã ou hoje mesmo você já coloca em prática. Você não aprendeu para ficar soberbo, ou para ter conhecimento, ou para sair debatendo a Bíblia com ninguém. Você aprendeu para que você coloque em prática. É assim então que é para fazer? Então eu vou fazer assim.
É isso que Deus quer? Pois é, então eu vou fazer isso aí. Ele está dizendo, viva de acordo com aquilo que você já recebeu, aquilo que nós já alcançamos. E esse é o grande problema. Porque já recebemos muito, e muitas vezes continuamos estacionados no mesmo lugar. E isso acontece só conosco? Não, isso já aconteceu com eles. Quando eu já citei aqui em outras mensagens, quando Paulo envia a carta, por exemplo, a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, eu no lugar de Timóteo, eu ficaria com o coração pulsando, né? Dizendo assim, ó, abri a carta de Paulo domingo na igreja, um exemplo, né? Eu já ia, nossa, vai ser muito forte. Já pensou? O que vai ter nessa carta aí? Ainda bem, né? Porque eu já não aguento mais pregar para esse povo. Ainda bem que Paulo está trazendo aqui uma mensagem. Aí quando o Timóteo abre a carta, capítulo 4. Aquele que mentia, não minta mais. Será que ele escreveu isso mesmo? Quem roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as próprias mãos. Não é possível, pô. Isso aqui todo mundo sabe. Sabe. Mas não faz. Já recebeu. Já foi instruído. Mas até agora continua estacionado. Eu sei que Deus odeia a mentira. Pois é, mas vira e mexe continua mentindo. Deus odeia a impureza, mas vira e mexe continua impuro. Deus odeia passar a perna, enganar os outros, mas vive enganando. Não adianta nada saber. Sabe, mas não faz. O que Jesus disse lá em João 8,44, quando ele disse que Satanás é o pai da mentira, e diz, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quem é que conhece mais do que Satanás? Quem é o maior teólogo do mundo, você sabe? Já te contaram? Não. O diabo. Não me contaram. Não está falando de Deus. Deus não está na categoria. Deus é tudo. Mas quem é o maior teólogo? Satanás. Não, bispo. Me promostra outro maior então. Eu quero ver. Maior, pô. Maior que tem. Viu tudo. Viu tudo, conhece todos os idiomas. Quem é maior? É ele. O maior teólogo. E qual teologia mesmo que ele serve? Está lá mesmo, em João 8,44. A da mentira. Ele é o pai da mentira. Mas não é o maior teólogo? Pois é. É mentiroso. Pai da mentira. Amém? Esquecendo-me. Tem gente que, mesmo estando há anos dentro da igreja, ainda tem saudade do mundo. Tem. A velha criatura ainda pulsa dentro dela. Por isso que Jesus disse que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Tem que morrer. Tem que morrer. A velha criatura ainda pulsa dentro da pessoa ainda. Para mim, se fizer, faça bem feito. Comigo é assim. Fez, eu não perdoo. É? Veio de onde? Onde você estava? Pois é. Ou não é assim? É assim. Qual é a prova que eu tive um encontro com Deus? Você abriu mão do quê? Deixou o quê para trás? Nada? Ixi, então... Não dá, a mão não pode estar ocupada. Só dá para carregar a cruz, ele disse. Toma a sua cruz e me siga. Não tem bagagem, irmão. Não, vou levar aqui. Vai levar o quê? Não dá para levar. É só a cruz. O cristão só carrega a cruz. E mais nada. E uma só também, tá? Quer dar um de super-homem, não. Ficar levando a cruz dos outros. Não, tem que levar a cruz do outro. Quem tem que levar? A de Jesus, o Sirineu foi constrangido a carregar, pai. Jesus, que é Jesus, carregou uma, você quer carregar dos outros. Por isso que depois você fica assim, ó, todo arrebentado. A nossa já não é brincadeira, pô. Faz o que então com os outros? Não, com as pessoas você ora por ela, pô. Mas cada um que carrega a sua cruz. Já foi feito uma para cada um. Você leva a sua, eu levo a minha. Amém? Tem rodinha não, pô. Tem que carregar, é dura mesmo. Brincadeira não. Isso é ser cristão. Isso é ter um encontro com Deus.
E como eu disse aqui no primeiro versículo do capítulo 3, essa expressão aqui, alegrai-vos no Senhor, você vai encontrar 16 vezes aqui nesse livro. Um livro de 4 capítulos tem 16 vezes a palavra alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E você não vai ver Paulo dizendo para você se alegrar em outra coisa a não ser no Senhor. A satisfação de ter o encontro com Cristo e ser alcançado por Ele é tão grande, deve ser tão grande dentro de nós, que nada nos distrai. Por que você está feliz? Porque eu encontrei Cristo. E no outro dia está feliz de novo, por quê? Porque eu encontrei Cristo. A felicidade é pela mesma coisa. É o mesmo motivo. Alegrai-vos no Senhor. Mas as pessoas têm mais alegria e mais prazer nas coisas aqui da terra do que em Deus. Só que a alegria daqui, nós vamos orar. A alegria daqui é falsa, é uma falsa alegria. E é passageira. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, depois você lê na sua casa. Ali estava o último dia da festa. Quando você está numa festa, qual a sensação que você tem? Boa, né? Está todo mundo curtindo, todo mundo... E comida, e festa para lá e para cá. Pois é. E quando acaba a festa? Na festa, às vezes, tinha fartura de comida. Na casa, não tem nem o que comer. Na festa, talvez tinha paz. Na casa, diz que a casa é um inferno. E na festa, você não lembra dos problemas. Você está só festejando. Quando, no último dia da festa, diz lá, como Jesus sabia que todo mundo teria que voltar para a sua realidade, a Bíblia diz que Jesus exclama, no último dia, do grande dia, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. A proposta do Espírito Santo que ele faz, não era uma alegria momentânea, era permanente. E ela não depende de geografia, de lugar, de poder, de condição. Ela está acima disso. Por isso que aqui nessa carta aqui de Filipenses, Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai aplicar tudo posto naquele... Esse versículo não é para você tirar ele do texto e dizer assim, não, eu posso tudo no sentido de conquistar. Ele não está falando isso. Ele está falando no sentido de suportar, não de conquistar e adquirir nada. Ele está dizendo assim, ó, está difícil, mas eu posso todas as coisas naquele, esse é o contexto. Naquele que me fortalece. É esse o contexto. Não é para você olhar para um carro e já estender a mão por causa de dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse carro vai ser meu. Ah, vai? E aí pega um carnê dessa grossura aqui, ó. Você se comprei. Comprou? Comprou o quê? O carro. Ah. E junto ganhou o quê? Depressão, ansiedade. Não, como não? Carnê dorme com a gente, irmão. Pelo amor de Deus. Você deita, parece que você já viu o boleto ali do lado ali. E quando a gente está tentando esquecer, a mulher lembra ainda. Ó, amanhã é dia de pagar. Não. Não, pelo amor de Deus. Você não leu Jesus falando que basta o mal de cada dia? Não, pelo amor de Deus, pô. Amanhã não, deixa eu acordar amanhã. Não, eu não sei nem se eu acordo. E tem boleto que eu olho assim e falo assim, se eu não acordar, Senhor, vai ser melhor. A nossa alegria tem que estar em quem? No Senhor. Ele cobra quanto mesmo? Nada. Exige qual grau de instrução? Nenhum. Ele quer saber o bairro que você mora? O tamanho da sua casa? A roupa que você veste? Não. É de graça. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Ele é o refúgio. O churrasco passa. É bom, mas passa. Ou não passa? A festa acaba, o passeio. Lembra que eu falei aqui um dia desse?
A pessoa vai viajar para descansar, não é assim que a gente fala? Ah, eu preciso descansar um pouco. Você vai para onde? Ah, eu vou lá para tal lugar assim. Ah, é? Como é que você chega lá? Como? Quebrado. Já desce do carro já. A hérnia de disco está atacada até a última vértebra já. Aí diz que foi fazer o que lá mesmo? E quando volta? Aí fica lá uma semana, 10 dias, e aí? Não, estou de boa. Ah, tá? E no final do dia, como é que você está? Mais moído do que se você tivesse trabalhado. Ou não é? E quando volta da viagem, aliás, uns dias antes de voltar, já começa a pensar, irmão, só de pensar em pegar essa estrada. Ué, mas você não foi descansar? Não, irmão. Descansar é só lá. Só lá. Só em Deus que a gente descansa. Amém? Aqui é só canseiro. Só canseiro. Salomão disse, eu só vi canseiro aqui. Embaixo do céu aqui é só tribulação. Como eu não conheço ninguém que mora acima do céu, então, cada dia que você acordar e ver o sol, você já lembra. Aqui é luta mesmo. Quem diz está escrito? E eu estou abaixo dele hoje de novo, hein? Então, mas no Senhor nós nos alegramos. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Pai. Ele é nosso advogado. Ele é nosso amigo. E Ele é o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Nele nós temos tudo. Tudo que o dinheiro não compra. Tudo que a amizade não compra. Tudo que o carro, a casa, a roupa não faz. Nele nós temos plenitude. Ele é completo. Amém? Coloque a sua confiança. Coloque o seu amor na pessoa de Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo para que o fardo seja arrancado da sua vida. Amém? Joga fora esse fardo. Ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é o que? Leve. Joga fora isso aí. Esse do mundo é pesado. Pega o dele. O dele ele vai cuidar de você. Ele é provedor. Ele disse, as aves não trabalham, não finham, não faz nada. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Os lírios estão aí, ó. Nem Salomão, ele disse, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Viver na dependência de Deus é viver seguro. Como está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Amém? Crede, estareis seguro. Crede nos seus profetas, está escrito lá, aonde completa o versículo, e prosperareis. Mas não está falando de dinheiro lá não. Lá está falando de vida abençoada, de vida com Deus, de vida bem-sucedida. Fique de pé. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nenhum outro ensinamento fora do Evangelho possa tirar a nossa paz. O Senhor nos chamou não porque éramos alguma coisa, é justamente o oposto. O Senhor nos chamou porque não éramos absolutamente nada. A tua palavra não diz que o Senhor chamou os fortes. Está escrito que o Senhor chamou os fracos. Não diz que o Senhor chamou os sábios, mas os loucos. Não diz que o Senhor chamou os que são, mas os que não são. Por isso o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui por causa disso. Porque precisamos de Cristo. E somente por meio de Cristo nós podemos ser salvos. Não há justiça própria em nós. Precisamos ser vestidos pela justiça de Cristo. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a caminhar contigo, a não olhar para trás,
Ter o Senhor como a razão da nossa vida e da nossa existência e da nossa salvação é infinitamente maior do que tudo que deixamos para trás. Viemos sem nada, viemos do pó, e ao pó voltaremos. Nos ajuda, Senhor, nos salva.